O vídeo começa com Nate abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira se passando por um morador de rua. Ele aborda a garota pedindo um trocado. A mulher para e começa a ajudar ele. Nate então agradece a gentileza dela e pergunta por que dela ajudar pessoas como ele. Ela diz que conquistou muitas coisas e que gosta de ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte. Nate novamente agradece e começa a contar um pouco de sua história. Ele fala que tinha uma empresa muito bem sucedida com vários funcionários e tudo ia muito bem, mas após alguns anos, os seus funcionários foram saindo e o deixando e ele acabou se afundando em dívidas e perdeu tudo que ele conquistou desde sua empresa até a sua casa. A garota fica muito comovida com a história do rapaz e o ajuda com mais uma quantia. O rapaz agradece a gentileza da mulher e pergunta um pouco sobre ela. Ela diz que nasceu na cidade do norte, mas se mudou para cá por não ter muitas oportunidades lá onde que ela morava. Então ela fala que entrou numa empresa como funcionária e conquistou várias coisas. Após essa conversa, chega um funcionário de Nate disfarçado com uma Ferrari. O funcionário estaciona o carro perto de Nate e vai para perto do rapaz, então ele começa a zombar de Nate, falando que suas roupas são muito feias e que ele está muito sujo. Mas após ele falar isso, a garota defende o Nate, falando para o rapaz não falar daquele jeito com ele. O funcionário de Nate pergunta o porquê da garota está defendendo o rapaz, mesmo ele estando naquelas condições. Então a mulher responde que Nate também é um ser humano e deve ser tratado com respeito. Nate agradece a garota por defendê-lo, mas seu funcionário começa a dar em cima da mulher, mas ela recusa e dá um fora nele. Em seguida, ela diz que iria buscar o seu carro para Nate dar uma volta com ela. Alguns minutos se passam e Nate já tinha perdido as esperanças, achando que a garota não iria mais voltar. Mas se passa alguns minutos e a garota chega em um super carro de luxo. Nate fica surpreso com o carro dela e ela chama um rapaz para dar uma volta com ele pela cidade. O youtuber aceita e entra no carro com ela. Já dentro do carro, eles conversam e Nate decide contar a verdade para a mulher. Ele fala que na verdade aquela Ferrari é dele e aquele rapaz é o seu funcionário. E ele só estava fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira. A garota fica surpresa, mas não entende muito. Nate então agradece a gentileza dela e fala que o mundo precisa de mais pessoas como ela. E fala que ela passou no seu teste. O rapaz pega o número da garota e fala que qualquer dia vai chamar ela para eles saírem para comer algo. A mulher aceita e Nate desce do carro e se despede dela. Em seguida, a garota vai embora em seu carro de luxo. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira. O youtuber aborda a mulher perguntando como ela está, mas a mulher não dá atenção para o rapaz e começa a zombar dele, falando que suas roupas são velhas e falsas. Mas mesmo assim, o youtuber continua tentando conversar com ela e elogia ela dizendo que ela é muito linda. Mas a garota volta a zombar do rapaz, falando sobre suas roupas serem velhas e falsas e sujas. Em seguida, o youtuber aceita o não da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê a nave que Naya estava, volta na mesma hora querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele responde para ela que sim. A garota fica surpresa e já vai perguntando se ela poderia dar uma volta em seu carro. Mas Naya logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não tinha dado a menor moral para ele. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não ter dado uma chance para ele. O YouTube, já sabendo das verdadeiras intenções da garota e já sabendo que ela ia ser interesseira, então Naya começa a conversar um pouco mais com a mulher, perguntando algumas coisas sobre ela.
E ela diz que seu nome é Angel. O YouTube pede para a garota passar o seu número para ele, e a garota passa na mesma hora sem pensar duas vezes. Em seguida, o rapaz pergunta de onde ela veio, mas a garota o interrompe perguntando se ele poderia tirar algumas fotos dela na frente da Lambo. O YouTube aceita sim e pede o celular dela para tirar algumas fotos. Então, o Nai vai tirar as fotos da garota e elogia ela várias vezes. Em seguida, a mulher pergunta se poderia dar uma volta na sua Lamborghini. O rapaz aceita e eles entram no carro e vamos ver o que isso vai dar. Após eles entrarem no carro, a mulher já vai logo perguntando o que eles iriam fazer. Nai fala que gostaria de conhecer um lugar um pouco melhor e pede para a garota contar um pouco de sua vida. A mulher aceita e começa a falar para ele. Ela fala que trabalha como guia turístico e que viaja para vários lugares. O YouTube elogia ela, dizendo que achou ela a mulher ideal para lhe mostrar a cidade. A mulher fica toda animada, pensando que iria se dar bem com o garotão. Mas nessa hora, o YouTube fala a verdade para ela. Ele estava procurando uma garota para se divertir e apresentar novos lugares, mas que não poderia ser ela, pois ela é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele pede para a garota descer que ele não quer mais nada com ela. A mulher tenta tirar satisfação, mas logo xinga o YouTube e desce achando ruim. Mas no fim, acabou sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Kai, que vai fazer o teste da interesseira com Corvette. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo. A mulher fala que ela está ocupada no telefone. Ele pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo, e a mesma responde que estava indo para a galeria. Em seguida, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se pode pegar o número dela. Mas a mulher responde que é melhor não. De tanto ele insistir, ele acaba conseguindo pegar o número dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu Corvette. E vamos ver se ela vai ser interesseira ou não. E na mesma hora, a mulher vê o carro de luxo dele e vai atrás dele perguntando se ele não quer mais conversar com ela. O YouTube fala que achou que ela não queria mais falar com ele. Ela responde que foi gentil com ele e até passou o seu número. E pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela. O YouTube pergunta por que ela acha que ele deveria dar dinheiro para ela. A mesma responde que foi porque ela foi legal com ele e pergunta se não pode entrar no carro. O rapaz fala que não gostou do jeito que ela falou com ele. Mesmo tendo dado o número de telefone, ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ele está atrasado para os seus negócios e que ele tem que ir embora para a sua empresa. A mulher pede para dar uma chance para ela para eles conversarem melhor. Ele então fala que vai dar a chance para ela e vai descer do carro para eles conversarem. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele então fala que ela é gata demais para estar solteira. Ela fala que não apareceu o pretendente certo igual a ele. O YouTuber fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e foi rude demais. Ela fala que estava falando no telefone e que não o conhecia. Ele então fala que ela passou vibrações para ele de ser uma mulher muito indelicada e que ele ficou chateado com isso. Ele então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e abre a porta do carro e pede para ela sair. A mulher acha ruim e pergunta se ele vai mesmo mandar ela descer do carro. O YouTuber fala que sim, que ele não quer mais sair com ela.
Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele, então, pergunta se ela é de Houston e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston e ela responde que a família dela veio para cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá e ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então London pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento.
London então fala que eles podem ir no seu carro, que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer. Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante, que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele, e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou. Começamos o vídeo com Naya abordando essa linda garota. Ele tenta se apresentar, mas a garota não dá a bola para ele. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não, que ela tem namorado. Ele fala que só queria conhecê-la melhor e pergunta se ela não passa pelo menos o seu Instagram, mas a garota fala para ele calar a boca e sair de perto dela. Então ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini e não demora muito para a mulher se arrepender do que ela disse e ir atrás dele. Então ela pergunta qual é o nome dele e que agora ele pode pegar o número dela, mas Naya questiona dizendo que ela foi muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pede desculpas. Então ele fala que tudo bem. Em seguida ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela estar falando com ele porque ele não quer causar problemas. Ela fala que ele está trabalhando e que ele não precisa ficar sabendo de nada. Na sequência, ele fala que tudo bem e passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. E nessa hora, nem parece mais que ela tem namorado e deixa nítido o interesse dela depois que ela viu o seu carro de luxo. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e fala alguns detalhes da Lamborghini para ela. Depois, ele chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem uma Lamborghini. Dentro da Lamborghini, indo à parte que interessa, ele fala que está nítido que ela quis entrar no carro com ele só por interesse, porque antes ela o maltratou e agora mudou completamente com ele. Ela fala que é melhor ele esquecer isso para eles aproveitarem a tarde juntos, mas o youtuber fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai mesmo fazer isso com ela. Ele fala que ela teve sua chance de sair com ele, mas que ela foi muito grossa e que ele não tolera isso. Ele fala que é para ela descer e fala que não vai mudar de ideia. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada e não passou no teste. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la.
Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, eles chamam elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite e falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade, que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras. E que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube. E fala pra elas dar um oi pra câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa loira. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que tem que ir embora. Então ele fala que só está tentando conhecê-la, porém ela diz a ele que não fala com estranhos. Então Nate pede para pegar o número dela. O YouTube pergunta a ela por que ela está sendo tão rude e ela fala que é porque ela está com pressa e não está interessado e ele não faz o tipo dela. Ele fala que só queria conhecê-la. Sendo assim, ele fala que poderia lhe dar uma carona e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que a garota vê que o Nate está de Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando se o carro é mesmo dele.
Nate confirma que sim e pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E inexplicavelmente a garota muda de ideia e fala que vai passar o telefone para ele. Então ele não perde tempo e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pergunta o que ela estava indo fazer e ela fala que estava indo almoçar. Então Nate fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para almoçar. Nate convida ela para ir almoçar com ele e fala que eles podem escolher um bom restaurante. A garota topa e aceita o convite do youtuber. Porém, Nate pergunta sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado. Então Nate fala que ela pode entrar no carro e que lá eles vão conversar melhor. Então Nate dá a volta e entra no magnífico Corvette. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o youtuber pergunta por que no início, quando ele foi falar com ela não queria falar com ele e foi muito rude. E ela fala que há muita gente tentando falar com ela na rua e prefere ignorar, e pede desculpas por não ter dado atenção a ele. Nate pergunta por que ela mudou de ideia se ela já estava indo embora, e ela fala que gostou do carro dele porque é muito bom. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele. E ela fala que provavelmente não. Então, Nate fala que para ele está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e do seu dinheiro. Ela fala que não, que resolveu dar uma chance para ele. Porém, Nate fala que não quer mais sair com ela porque ela não é a pessoa que ele imaginou que ela fosse. Além disso, ele fala que ela é muito interesseira e só quer sair com ele por causa do carro e do seu dinheiro. E fala que não quer perder o seu tempo com uma garimpeira de ouro. E fala que ele não sai com mulher interesseira e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. E pede para ela descer do carro. Ela tenta se explicar e falar que eles podem se dar bem e ela é interesseira do Corvette. Porém, Nate fala que não quer nada com ela e manda ela descer do carro. E ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele, puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns $300 mil e chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari.
E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O youtuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado, e ela responde que sim. O youtuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks, porém ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O youtuber pergunta se ela não pode passar seu Instagram, e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção. Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois. E não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW. E é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro, então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado. E fala que gostou dele de verdade.
Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela e fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O youtuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Nair se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa morena e pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar, e fala que não almoçou ainda. Ela pergunta quantos anos ele tem. Nair responde que só tem 25 e sua história está bem triste. A garota pergunta para ele o que aconteceu com ele. O youtuber explica para ela que ele era casado e que seu relacionamento não estava dando muito certo e eles decidiram se separar. E deu tudo errado para ele porque a mulher ficou com todo o seu dinheiro e deixou ele sem nada. Ele fica triste e pede um abraço para ela. Ele fala que está tentando encontrar um emprego, mas que não está conseguindo porque está muito difícil. Ele fala que a única forma dele ganhar uns trocados é aqui na rua, com essa placa, e está 2 dias sem comer. Está tentando levantar uma grana para poder almoçar. A garota fala para ele que ela é dona do seu próprio negócio e pode dar uma refeição para ele e arrumar um emprego também. Nai então agradece e fala que vai dar uma carona para ela no seu carro até a sua loja. Os dois caminham até a Lamborghini. A garota fica sem entender como ele tem uma Lamborghini e fica super impressionada. Nair fala que vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele realmente é um morador de rua. Nair fala que sim e explica para ela que seu carro foi a única coisa que restou para ele na separação com sua mulher. E o carro tem um valor sentimental e ele não quer vender. E explica que ele vai se erguer novamente e só precisa de ajuda agora. A garota entende e fala que vai ajudá-lo. Em seguida, eles descem do carro e ele fala que precisa dizer a verdade para ela e dá um abraço nela. Ele explica que ele está fazendo um experimento social para pegar a escavadora de ouro e que está gravando e mostra para ela a câmera. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira, que gostou muito dela e pede para ela passar o seu Instagram. Na sequência, ele devolve para ela os $10.000 que ela tinha emprestado para ele. Então, ele pergunta qual o tipo de comida que ela gosta e ela fala que é frutos do mar. Ele então chama ela para eles irem no melhor restaurante para comerem frutos do mar. O Nair acelera sua gloriosa Lamborghini e dessa vez a garota não foi interesseira. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele elogia ela dizendo que ela tá muito linda, mas ela o ignora. Ele então pergunta qual o seu nome e tenta falar com ela, porém ela sai andando e fala que não está interessada. Em seguida, London destrava o alarme do seu Corvette e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette de London e volta para falar com ele, demonstrando interesse.
Ela pergunta se esse lindo carro é dele. O youtuber responde que sim, que ele tem as chaves. Ela fala seu nome e se apresenta para ele agora. London pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que foi por causa do jeito que ele chegou nela. London responde que ele fez apenas um elogio para ela e nada demais. Ela fala que achou meio agressivo do jeito que ele chegou, mas tudo bem. Em seguida, London pergunta se pode pegar o número dela, e depois da mágica feita, é claro, ela não resiste e passa seu telefone para ele. Em seguida, London fala que ele é novo na cidade e está procurando um shopping para fazer compras e pergunta se ela conhece algum. Ela responde que sim, que tem ótimos shoppings na cidade. Ele então convida ela para vir fazer compras com ele. Ela topa e aceita o convite. London então chama ela para ir com ele no seu carro. Ela entra com ele no Corvette achando que vai se dar bem com o London. Dentro do carro, papo vai, papo vem e London pergunta se ela tem namorado ou se tem alguma pessoa com ela. Ela responde que não, que ela está sozinha no momento. Ele então pergunta por que ela só voltou para falar com ele depois que viu seu carro. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele e agora conversando com ele e também está gostando dele. E fala que ele é bem charmoso. O youtuber então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e lá tem muita bebida e convida ela para vir conhecê-la. Ela então pergunta se lá tem seu próprio barzinho na casa. London responde que sim e que ele tem vários drinks e tudo que é de bom lá, e bebidas e aperitivos. Ela topa e London acelera seu Corvette. E dessa vez o London não resistiu à Gold Digger e levou ela para sua casa. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade.
Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha, e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas, e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha, e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos, e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira, e parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o John abordando essa linda jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode ajudá-la e ela fala que não precisa. Então ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é da Espanha e diz a ele que está ocupada. O youtuber fala que achou ela linda e gostaria de pegar o número dela, mas a garota fala que ele não faz o tipo dela. Então ela tenta ir embora e John se despede e abre a porta do seu Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e fala que quer dar uma volta. Então John se apresenta para ela e diz que pode levá-la para dar uma voltinha. Ele diz a ela que pode levá-la no encontro e que gostou dela. Então a garota fala que tudo bem e aceita o convite dele. Em seguida, John diz a ela que vai deixá-la entrar no carro e chama ela para vir com ele. Ela fala que quer ver o quanto o carro é rápido e diz que vermelho é a sua cor preferida. Dentro do carro, ela fala que é de Miami e John fala que é de Houston. Eles conversam um pouco e combinam irem ao clube juntos. Em seguida, John fala que precisa lavar o seu Corvette e chama ela para vir ajudá-lo. Então John pega a mangueira do lava-jato e começa a lavar o Corvette e fala que agora é com ela. E fala que ele vai tirar algumas fotos dela lavando o carro. Ela responde que é uma boa ideia e começa a fazer várias poses. Então ela fala que agora o carro está muito bom e limpo, e para ficar melhor ainda só falta ela dentro do carro e dar uma volta. Porém John fala que tem um probleminha. Ele fala que esqueceu a toalha em casa e que mora bem ali perto, e diz a ela que precisa ir buscar, e usa essa desculpa esfarrapada para levar a garota para sua casa. E a garota topa e sem pensar duas vezes. E John brinca com ela e fala que ela pode ajudá-lo a se secar com a toalha. E eles continuam conversando, falando do encontro que eles vão ter hoje à noite. E dessa vez o John não resistiu à interesseira e acabou levando ela para sua casa. O vídeo começa com o London chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a garota já diz para ele que ele não faz o tipo dela para ele se olhar no espelho. Ele então fala que não precisa falar com ele desse jeito e pergunta qual o nome dela. E a moça diz que o seu nome é Jennifer. Ele fala que o seu nome é London. Em seguida, o YouTube pergunta para a garota o que ela está fazendo ali. E ela diz para ele que estava indo encontrar com o seu namorado.
O rapaz então pergunta se ela não poderia mostrar para ele alguns restaurantes por ali, pois ele é novo na cidade. Mas a mulher diz que não e fala que ela é fiel ao seu namorado. London, então sem sucesso, ao tentar chavecar a garota, vai na direção do seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. Na hora que a garota vê que o rapaz está indo em direção ao seu carro de luxo, na mesma hora ela volta querendo conversar com ele. Ela então volta perguntando se aquele carro é mesmo de London. Ele diz que sim, confirma para ela. A mulher fica muito surpresa. Então o rapaz pergunta por que dela ter tido aquela reação com ele. Em seguida, a moça fala que é porque London não parecia ser uma pessoa com dinheiro. Mas a mulher então muda de assunto e pergunta para o rapaz se ela poderia dar uma volta no seu carro de luxo. O YouTube então logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não estava nem aí para ele e que agora ela está querendo entrar em seu carro. Em seguida, ela fala pro rapaz deixar isso para lá. London pergunta o que o namorado dela iria achar disso, mas ela diz que não iria falar nada para ele e que ela e seu namorado já estão quase terminando. Mas o YouTube fala que ele já está indo embora e que ela pode ir ver seu namorado sem problemas. A moça então fala que seu namorado pode esperar e diz que ela quer dar uma volta com ele. London diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E após o rapaz dizer isso, a garota não perde tempo e entra no carro com ele. E após eles entrarem, a moça pergunta o que eles irão fazer. Então London fala que estava apenas tentando conhecê-la melhor. A garota então fala para o YouTube levar ela no shopping e comprar roupas para ela. O rapaz então questiona, perguntando por que ele faria isso. E a moça então fala que é porque ele está tentando conhecê-la e tem que agradá-la. Mas London diz que ele não é qualquer um cara desses que faz qualquer coisa por uma garota. E fala que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelo que ele tem. Mas a moça fala que se ele quiser conhecê-la, terá que levá-la no shopping. Mas o YouTube então fala que não irá levá-la. A garota então diz, já que ele não vai fazer as vontades dela, não tem porquê ela estar ali com ele. E que o carro do rapaz deve ser alugado. London então fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota desce do carro achando ruim, mas no fim acabou levando fora de London. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda a mulher pedindo a localização de um restaurante. A moça então para e explica para ele como ele irá chegar ao local. Então, após ela dizer o caminho, o YouTube pergunta o nome dela e a moça fala que se chama Beatriz. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo e a mulher fala que está com pressa, pois está indo para uma festa com seus amigos. Nate então pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele, mas a garota diz que não usa redes sociais. Em seguida, o YouTube pergunta se ela poderia pelo menos deixar seu número com ele para eles conversarem depois. A mulher então fala que está com pressa e não tem tempo para isso. O rapaz fala que ela pode deixar o seu número com ele e depois ele pode ligar para ela quando ela estiver mais tranquila, mas a garota diz que não e também fala que namora e continua andando. O YouTube então, após levar um fora da garota, vai na direção do seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Nate. Ela vem caminhando e pede o YouTube para abrir o vidro e diz para ele que pode ficar com o número dela. Nate então pergunta se ela não está com pressa agora, mas então a moça fala que ainda tem um pouco de tempo, pois os seus amigos ainda não chegaram lá. O YouTube fala que tudo bem e pergunta quantos amigos delas irão para esta festa. E a mulher responde dizendo que irão os 4 amigos. Ele pergunta o que ela está planejando fazer após isso e ela diz que está querendo ir ao parque de diversões. Nate então diz para ela que ele não quer atrapalhar os seus planos, que ele já está indo embora. A moça pergunta para o rapaz onde ele está indo, e ele diz que está indo para sua casa arrumar algumas coisas para comer, mas ela diz para ele fazer isso depois e fala para eles saírem para beber algo.
Em seguida, Nate pergunta se os amigos dela não irão achar ruim dela chegar atrasado. Então, a garota diz que os seus amigos ainda não estão no local planejado e que ainda irão demorar mais de meia hora. Nate a questiona perguntando o porquê dela estar com tanta pressa quando ele a abordou. Ela diz que sua amiga só foi avisar depois que eles não estavam no lugar e que ainda irão demorar um pouco. Mas o YouTube mesmo assim fala que estava querendo ir para casa, pois ele está um pouco cansado. A garota continua insistindo para eles darem uma volta junto. Nate continua dizendo que ela sequer passou seu número quando ele abordou. A moça então novamente diz que é porque ela estava com pressa, pois sua amiga não tinha avisado que eles iriam demorar. O YouTube pergunta de onde a mulher é, e ela responde dizendo que mora em outro bairro e que ela só estava ali para ir nessa festa. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no seu carro. Então a garota entra no carro de Nate sem pensar duas vezes. E após entrar no carro, o YouTube já vai perguntando o objetivo da mulher com ele. E ela disse que quer ir beber com ele e que o carro dele daria um ótimo post nas redes sociais. O YouTube pergunta se ela só está a fim de usar ele. Então a garota fala para ele não olhar para a situação desse jeito. Nate fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas